Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Paim novamente, tá? Dando sequência então às nossas aulas dessa playlist do seriado da UFMG. Como prometido, a gente vai trazer nessa aula a resolução de exercícios sobre a aula anterior. Se você não viu a aula anterior, recomendo fortemente que você a vê antes de ir para essa aula. Então, bora para mais uma aulinha, hoje resolução de exercícios. Então, vamos fazer o nosso primeiro exercíciozinho, tá? Ele é um exercício muito simples, que usa os conceitos que vocês aprenderam na aula anterior, tá? Vamos lá. Um carro desloca-se por uma rua plana e em determinado momento seu motor desliga e ele para. Aí o motorista, ao perceber que o motivo da falha é a falta de combustível, decide empurrar o carro até um posto que está a 100 metros. Então, analisando a situação descrita, responda na letra A aí pra gente. Supondo que o motorista ele esqueça o freio de mão acionado e que durante 10 segundos tente empurrar o carro, aplicando sobre ele uma força de módulo F igual a 28 newtons. Qual seria o trabalho dessa força, sabendo que o carro não sai do lugar? Pessoal, vamos lá, né? Primeiramente, uma coisa que provavelmente vai acontecer com alguém de vocês, que é empurrar o carro com o freio de mão puxado. Mas, vamos lá. Para a gente calcular, o exercício quer que a gente calcula o trabalho. E a gente viu na aula anterior que trabalho é força vezes um deslocamento, ΔS, cosseno a tetinha, certo? Aqui, como o motorista não vai ser bobo, ele quer que o carro ande para cá, ou seja, quer que ele desloque para cá, então meu vetor ΔS é para cá, ele vai fazer força também na mesma direção e sentido que o deslocamento, tá? Então a gente está falando ali de uma situação onde que o ângulo entre a força aplicada e o ΔS é 0 graus, a gente sabe que cosseno de 0 é 1, então a nossa fórmula fica sendo como trabalho é igual a força vezes o ΔS, tá? Então beleza, é só pegar essa força e multiplicar. Só que é o seguinte, o exercício deixou bem claro pra gente que o carro não sai do lugar. O que significa isso daqui pra gente? Significa que não teve deslocamento, ele ficou parado. Se isso daqui é 0, claramente o nosso trabalho vai ser nulo, tá? Era até uma das situações onde a gente tinha trabalho nulo, quando não tem nenhum deslocamento. Beleza? Então, ele fez lá trabalho e não deslocou em nada. Já na questão B, ele vai trazer o seguinte. Após soltar o freio de mão, o motorista volta a empurrar o carro, dessa vez com uma força constante. Se é uma força constante, a gente já sabe que tem que usar essa fórmula aqui. Como a gente sabe que ele já vai empurrar na mesma direção que o deslocamento, então já vou escrever como o trabalho é foda, sem a coçando a tetinha, tá? Então ele fez isso com uma força que ele determinou aqui pra gente como sendo F igual a 20 newtons, no mesmo sentido do deslocamento, graças a tudo que é bom, até conseguir chegar ao posto. Então determina o trabalho da força exercida sobre esse carro. Gente, agora nós temos que o carro andou e ele se deslocou quanto? Uai, ele se deslocou 100 metros, né? Estava numa posição, chegou no posto até ele 100 metros andando, então beleza, ele deslocou 100 metros. Então para eu calcular o trabalho aqui, ó, fica simples, é só pegar essa força 20 vezes o meu deslocamento que foi de 100, totalizando então um trabalho de, ó, 2 vezes 100, 2.000 joules. E é sobre isso, tá bom? Dando sequência, vamos para a próxima questão. Essa daqui é um pouco mais dificilzinha, tá? Mas também vai ser bem simples, tá? Vamos lá, então. Então, uma força constante puxa um bloco de 10 kg. Então, força constante, então, para calcular o trabalho nisso, você já sabe que vai ser essa fórmula aqui, tá? Depois a gente verifica esse ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Aí tá em um plano inclinado sem atrito. Graças a tudo que é bom, não tem atrito aqui. Então, admitindo que a aceleração do bloco é de 2 metros por segundo, então ele sobe esse plano inclinado aqui com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E determine pra gente o valor do trabalho realizado por essa força na subida. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, temos uma força aqui, certo? E o exercício não deu pra gente quanto que vale essa força. Essa força pra gente é desconhecida. A gente consegue descobrir. Por quê? O exercício falou que sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso pra gente? Quer dizer que tem uma força que age aqui, que é o resultado dessa força F menos uma outra força. Que outra força que está subtraindo? A nossa força, não sei se vocês vão estar lembrados, PX. Lucas, de onde surgiu essa força PX? Uai, quando eu tenho um plano inclinado, eu tenho aqui sempre uma força-peso apontando para baixo, tá? E essa força-peso, a gente inverte o nosso plano cartesiano, geralmente o nosso plano cartesiano ele é assim, né? Então, y
e x. A gente muda um pouco a nossa referência para ficar onde que esse meu plano cartesiano ele vai estar no mesmo sentido e direção que o plano inclinado, tá? Então, o que significa isso? Significa que agora o meu plano cartesiano ele é assim. Então, quando eu desenho uma força-peso, por exemplo, ó, eu vou ter aqui minha px na direção do eixo x, né? Vou ter também uma py, que é aqui para baixo, tá bom? Essa daqui é minha py. Eu tenho um outro sistema de referência. Vou até colocar aqui, ó, do ladinho. Eita, não, peraí. Vou colocar meio que do ladinho aqui, ó. Só para ficar bonitinho. Pronto. Eu separo essa minha força-peso em duas componentes, tá? Px e py. Onde que esse ângulo aqui é exatamente igual ao ângulo de 30 graus, que está indicado aqui para a gente no nosso plano inclinado. Então, aqui eu tenho uma questão onde que eu tenho forças agindo em um plano inclinado, tá? Isso aqui, ó, plano inclinado, lei de Newton, lá, tá? Então, é uma coisa que usa bastante lá em planos inclinados, tá? Então, o que significa isso? Ó, repara que tem a força F subindo esse trem e a Px descendo ela, tá? Uai. Então, quer dizer que a minha força resultante nesse processo é uma subtração da força F, que ela tá ganhando, já que o negócio tá subindo, menos a minha força Px. Eu tenho um cabo de guerra agindo aqui nessa direção, tá? A Py aqui, ó, ignora, isso aqui não tá fazendo diferença nenhuma, porque tem uma força normal aqui, ó, de contato com a superfície, que tá anulando com a minha PY, então deixa isso quieto aqui, tá? Então, ó, beleza? Elas se cortam aqui, você só vai considerar a nossa PX, tá bom? Então, o que é essa minha força? O que é essa minha força resultante? Vai ser a força F que tá ganhando, menos a minha força PX, tá? Força resultante, se o exercício te deu aceleração, te deu a massa desse bloco, força resultante é massa vezes aceleração. É a segunda lei de Newton, força igual a massa, tá? E vai ser o F que eu quero descobrir, menos a minha PX. E a minha PX, a fórmula dela, ó, é sempre a força-peso vezes o seno do ângulo de 30 graus, tá bom? Então, dando sequência, ó, MA é igual a F menos a força-peso, ele é o melhor estado do Brasil, massa vezes a gravidade, vezes o seno de 30 graus, tá? Então, bora substituir os valores aqui agora, ó. A massa vale 10, a aceleração vale 2, como o exercício deu aqui pra gente, tá? A força F é o que eu quero descobrir. E a massa também é 10. A aceleração da gravidade, quando não dá, é sempre o 10. E seno de 30 graus, lembra da tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sob 2 raiz em cada um, é exatamente igual a meio, tá? Fazendo essas continhas, ó, 10 vezes 2 é igual a 20, 20 é igual a F menos 10 vezes 10 é 100, 100 vezes meio, toda vez que eu multiplico por meio é a metade do valor, então me dá 50. Então, agora eu passo o meu 50 para o outro lado, ele vai mudar de sinal ficando positivo, ou seja, a minha força F ela vale esse tamanho, esse lado desse meu plano aqui, nessa superfície do meu plano inclinado. A gente pode usar de novo o nosso queridíssimo seno, tá? Sabendo que seno de um ângulo, no caso 30 graus, é o cateto oposto, que o nosso cateto oposto vai ser os 10 metros, porque ele é oposto ao ângulo, tá? Então, é 10 dividido pela hipotenusa. E adivinhe, pasme, a hipotenusa é exatamente esse tamanho inteiro aqui do meu triângulo, tá? Então, esse tamanho inteiro aí é a nossa hipotenusa. Seno de 30 é meio, vou colocar agora assim como 0,5, 10 sobre H. Quando eu posso trocar de lugar o H e o 0,5, tá? Para ficar mais fácil nas suas continhas. Então, esse aqui vai ficar como sendo H igual a 10 dividido por meio. Toda vez que o H divide por meio, ou melhor, quando um número divide por meio, é o dobro dele. Quando eu multiplico é a metade, quando eu divido é o dobro. Então, o dobro de 10 é 20. Então, sabendo disso, esse vai ser o nosso deslocamento. E aí, calculando agora o nosso trabalho aqui, ó, vai ser 70 vezes 20. 7 vezes 2, 14. E adiciono os dois zerinhos daqui. Então, nós temos esse, na verdade, trabalho sendo realizado por essa força F, tá? Repara que a questão ela pediu exatamente da força F, ele não pediu da força Px, por exemplo, que aí no caso a gente substituía isso daqui por Px, tá? Então foi exatamente da força F, usei essa força F, para descobrir ela eu tive que fazer uma análise dinâmica da minha questão, que é fazer cabo de guerra, beleza? Então tá, dando sequência, então, agora tratar de uma situação que a gente resolve sabendo de uma força variável. Bora lá então.
Uma pessoa empurrou um carro por uma distância de 26 metros, aplicando uma força F de mesma direção e sentido no deslocamento desse carro. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade de F em newtons em função do deslocamento D em metros. Então, ó, mostra aqui a nossa força agindo, ó, ela fez esse tantão aqui, aqui faz um ângulo de 90 graus, né? Depois ela desce, fazendo aqui todo o nosso rolê aqui acontecendo, tá? Aí ele fala, desprezando o atrito, o trabalho total em joules realizado por essa força, por F, equivale. Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão é nós sabermos quanto que vale a força F aqui. Porque o que a gente sabe? Nós sabemos que a área embaixo disso daqui me dá exatamente o trabalho total realizado. Então, o nosso objetivo é calcular essa área. Então, a gente calcular essa área, se fosse para eu fazer aqui o processo, ó, como o trabalho é numericamente igual à área, aqui eu tenho a área de um triângulo, que vai ser a base, que aqui a minha base tem até o tamanho de 26 metros, né? Não sei se vocês já repararam, então eu já vou ter que colocar aqui, ó, 26 vezes a altura dividido por 2. Então, a minha conta vai ser isso, tá? O único problema é porque é o seguinte, a minha altura seria o tamanho do F ali que eu estou precisando descobrir, tá? E essa minha altura não tem, o exercício não me deu. Só que eu não sei se você reparou, tá? Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo aqui, né? E aqui também, se você reparar também bem, eu posso separar ele em dois triângulos retângulos, um petitinho, um grandão na verdade, e um outro petitinho, né? E também, ó, esse tamanho aqui, ele vale 8, quer dizer, até 8, né? E esse outro tamanho do lado de cá, ó, 26 menos 8, se fosse 26 menos 10 é 16, então me dá aqui um tamanho de 14. Olha, 26 menos 8. (18). E esse aqui é um tamanho de 18 aqui pra gente, né? Uai, beleza. E esse daqui é uma imagem muito conhecida. 6 menos 8. 18. E esse aqui é um tamanho de 18 aqui pra gente, né? Uai, beleza. E esse daqui é uma imagem muito conhecida de quando a gente está estudando relações métricas de um triângulo retângulo. De um triângulo retângulo. E lá dentro tem várias equações. Lá eu descubro que essa altura aqui, essa altura h, ela ao quadrado é exatamente igual ao produto de m vezes n. E o que significa m vezes n? Essas duas medidas aqui. Olha que beleza de questão. Então, h ao quadrado é igual a 18 vezes 8, que podemos calcular como sendo 18 vezes 8, que vai ficar 64. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 6 me dá 14. Então, h ao quadrado é igual a 144. Que número elevado ao quadrado me dá 144? A gente descobre que é o 12, tá? Então, ali, ó, descobrido que o h vale 12, eu jogo ali na fórmula ali em cima. Trabalho é numericamente igual. Eu faço 26 vezes 12 dividido por 2. Aqui eu posso fazer já um festival ultramontino, ó, 12 dividido por 2 é igual a 6, e eu vou fazer simplesmente 26 vezes 6. Então, 26 vezes 6 me dá aqui, ó, 36, com 6 vezes 2 é 12, 156. Ou seja, o trabalho meu, ele é numericamente igual à área desse triângulo, que é de 156. Então, aqui, ó, descobrido que me dá a letra D. Uma questão um pouco mais chatinha, tinha que saber sobre as relações métricas, tá? Mas envolve também o cálculo de área. Então, mostra que essas questões elas vão abusar desses recursos geométricos, essas relações métricas para você conseguir calcular essas áreas, beleza? Então, esse aqui é um pouco mais complicadinho. E dando sequência para um último exercício para essa aula, tá? Temos aqui, ó, um bloco com 5 kg de massa, ele é puxado por meio de uma corda sobre uma superfície horizontal. Então, vamos já anotar os dados, ó. A massa desse trem é de 5 kg, ele foi puxado aí por uma força sobre uma superfície horizontal. A resultante das forças atuantes sobre esse bloco é dada por isso. Olha, eu tenho aqui uma força que ela é dada
por uma equação. Aí o negócio é um pouco diferente, né? Na verdade, aqui ele vira uma função. O que significa isso daqui pra gente? É um trabalho de uma força variável. Por quê? Eu vou encontrando vários valores da força se eu jogar algum valor de x aqui. Então, minha força, sei lá, quando x é igual a 1, 100 menos 5 vezes 1, a força vale 95, né? Então, de acordo com o valor desse x, a minha força vai sendo variada, tá? Então, ele até fala aqui, ó, que força F é dada em newtons e x em metros. Beleza. Então, esse x é o deslocamento. Ele fala pra gente o seguinte: determine o trabalho executado pela resultante durante os primeiros 5 metros de deslocamento. Aqui, olha, não tem gráfico, então significa que para você calcular a área lá e depois calcular o trabalho, né? Então o que a gente precisa fazer? Montar esse gráfico, tá? Se eu fosse começar a montar esse gráfico, ó, teria um gráfico aqui da força F, como a gente sabe, sobre x pelo x, que é o nosso deslocamento, né? Então vou colocar aqui, ó, força em newtons e o x em metros. Beleza, então. Olha, se eu quero que ele comece os primeiros 5 metros do deslocamento, então significa o seguinte: vai começar em 0 metros, depois vai para 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4 e vai até chegar no nosso 5. Então, a primeira coisa que eu vou calcular, quanto que vale essa força em x igual a 0, para ver de onde que começa, se começa daqui, 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 para eu desenhar meu gráfico do jeito que eu quiser, certo? Então, vamos começar então para quando o meu x ele vale 0 metros, que é o início. Quanto que essa força vale no início para a gente, tá? Então, se a gente calcular, seria 100 menos y. Eu vou substituir no lugar do x o zero, então eu tenho aqui que essa força inicialmente ela começa em 100 newtons, tá? Então quando eu estou aqui no início, minha força vale 100 newtons aqui de força, tá? Como ele quer que chegue até lá nos x igual a 5 metros, então quanto que ele desloca, você não precisa fazer de todos os pontos, só faz de 2 pontos e já está tudo certo. Então vou chegar aqui, ó, F é igual a 100 menos 5 vezes 5. Então, F é igual a 100 menos 25, F é igual a 75 newtons. Então, ele foi reduzindo até chegar mais ou menos aqui em 75, quando eu estou numa distância de, sei lá, vou desenhar aqui 5 metros. Desenho esse ponto, ó, vou fazer assim, ó. Pronto. Cheguei nesse ponto aqui e eu tenho esse outro ponto aqui. O que você faz com 2 pontos? Você une os dois. E aí, meus caros, eu vou ter um gráfico aqui, ó, com uma área embaixo, para que a gente calcule e encontre o trabalho. Pronto, tá na hora da gente ser feliz, então, certo? Então, ó, dando continuidade, a gente só precisa calcular essa área daqui de baixo. Olha, eu vou preferir separar em 2 áreas. Uma que é a área desse triângulo aqui, tá? E depois a área do meu retângulo aqui, tá? Vou calcular a do triângulo primeiro, que é a primeira área. Ela é o quê? Base vezes altura, dividido por 2. A minha base, ela vale 5. A minha altura vale 25. A escala não existiu aqui, tá, galera? Então, vai ser a base, que é 5, vezes a altura, que é 25, né? De 75 até chegar no 100. Ele andou aqui pra gente, ó, 25, tá? Dividido por 2. Então, 5 vezes 25, isso me dá 125 dividido por 2, tá? Aí, fazendo essa continha aqui, ó, se isso daqui vai ficar 125 dividido por 2, vai ficar 62,5, tá? Essa é a primeira valor da minha área ali, que é a minha área 1 aqui. A gente vai calcular a nossa área 2. A área 2 é simplesmente a área de um retângulo, que é base vezes altura. Então, a minha base é 5 e a minha altura vale 75. Então, fazendo rapidinho aqui, ó, 75 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Então, a gente vai ter aqui 375 joules. Agora, o que você faz para você saber o trabalho total? É a soma dessas duas áreas, né? É A1 mais A2. Então, você vai somar, então, agora, meu gafanhoto, 62,5 mais 375. Bora fazer aqui no cantinho, não tem problema. Vai ficar mais 62,5. Ó, 0 com 5 fica 5. 7. 7 com 6 fica 13. E 3 com 1 fica 4. Monta na vírgula aqui. Ou seja, nosso trabalho total, isso aqui me dá 437,5 joules. Bem, pessoal, vou ficar por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e entendido os exercícios. Trouxe variáveis, tem exercícios mais difíceis, tem exercícios mais fáceis, mas a grande ideia é trazer como que essas questões podem aparecer dentro dessa matéria, como
a matéria pode aparecer dentro das questões, tá? Forte abraço, se inscreva no canal, curta se você gostou do vídeo e até o próximo vídeo.